Salve, salve! Não tirem as crianças da sala. Eu sou Lucas Rosa e gostaria de tratar um assunto muito importante com vocês. Nesse período do Brasil, nós temos visto alguns comentários de grupos sociais, tanto da comunidade LGBTS, quanto dos cristãos, quanto dos de direita, dos de esquerda. Nós temos visto o comentário a respeito da frase da ministra Damares, que falou que menino veste azul, menina veste rosa. Atentamos apenas para isso, esquecemos de todo o resto do discurso, do combate à pedofilia, do combate à perseguição à mulher, de tudo que ela falou. Mas eu gostaria de tratar com vocês a razão pela qual as pessoas estão dando tanta ênfase a essa frase que ela falou. Infelizmente, no mundo em que vivemos hoje, a identidade de gênero se tornou talvez um dos assuntos mais comentados entre cristãos e não cristãos. Mas eu gostaria de tratar com vocês um texto que a palavra de Deus traz, que fala a respeito disso. Romanos capítulo 1, versículos 26 até o 32. Eu gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura juntamente comigo com bastante atenção. Por esta causa, Deus os entregou às afeições vis, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua luxúria uns com os outros, homens com os homens, praticando o que é indecente e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importaram em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para fazerem estas coisas que não convêm. Estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contendas, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas mais, desobedientes dos pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis, sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os cometem tais coisas, são dignos de morte. Não somente as fazem, mas têm prazer naqueles que as fazem. Sabe qual é a verdadeira razão que leva a toda essa discussão de gênero? Pecado. Não apenas pecado da homossexualidade, da homoafetividade, mas todo o pecado que existe no coração do homem. Eu não sei se vocês repararam aqui no texto do versículo 29 até o versículo 31. Ele falou de diversos pecados que nós cometemos. A Bíblia diz que pecado é pecado. Não existe um pecado maior que outro. O meu desejo aqui com esse texto não é causar polêmica no sentido que, quero apontar o dedo para alguém. Mas eu quero trazer uma reflexão para nós, porque nós às vezes julgamos certos grupos de pessoas, certas pessoas que cometem certos pecados como os maiores pecadores da história. Quando na verdade todos nós somos pecadores. Eu quis dar ênfase aqui no versículo 30, quando diz desobediente aos pais. A Bíblia coloca aqueles que desobedecem aos pais em mesmo pé de pecado com aqueles que deitam com pessoas do mesmo sexo. Eles colocam aqui pessoas que são infiéis nos pactos, no versículo 31. Eu fui infiel num pacto que eu fiz. Meu filho foi infiel num pacto que fez. Deixa eu explicar um pouco melhor. No ano novo eu fiz um pacto com meu filho de 3 anos que nós não iríamos mais beber refrigerante. Eu falei, dia 1 a gente ainda bebe porque é no novo, aquela festa toda. A partir do dia 12 nós não bebemos. No dia 12 meu filho bebeu. Eu sei que ele é uma criança, estou falando aqui em tom de brincadeira. Mas eu quis ensinar a ele que a gente pode fazer a coisa e devemos cumprir. Eu cumpri por mais 2 ou 3 dias, depois eu voltei a beber refrigerante. Aí eu passei uma semana inteira bebendo refrigerante. Quando foi agora no final de semana, eu decidi, não vou beber mais refrigerante. No domingo eu não bebi, na segunda eu já bebi. Então às vezes nós julgamos demais os outros e não olhamos para nós. Eu não estou aqui defendendo nem fazendo apologia à homoafetividade. Eu estou querendo trazer uma reflexão para nós que somos salvos de que é pecado e que deve ser tratado como pecado. Nós não temos o direito de julgar nem apontar ninguém. Assim como o desejo de um homem para com a mulher que não é sua, assim o desejo de uma mulher para com um homem que não é seu. Talvez você nunca traiu a sua esposa fisicamente, mas na sua mente você já pensou coisas horríveis, até com pessoas da sua própria igreja, da sua família. É extremamente importante entender que pecado é pecado e que devemos descansar em Deus, viver para a glória dele, para que o pecado diminua em nós.
Afinal de contas, Romanos 6,14 diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E por vivermos debaixo da graça, já temos o perdão de todos os nossos pecados. Quer dizer então que temos liberdade para pecar? De modo nenhum. Como vivermos para o pecado se morremos para ele? Devemos viver para a glória de Deus. Nós não devemos lutar contra o pecado. Devemos viver para a glória de Deus e o pecado desaparecerá da nossa vida, à medida que cada vez mais nos dedicamos a ele. Por isso que em Romanos capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, ele fala sobre nós muitas vezes que julgamos aqueles que cometem pecados. Talvez porque não cometa o mesmo pecado que você comete, talvez você se ache no direito de julgar aquela pessoa. Olha o que diz aqui. Portanto, tu és indesculpável, ó homem, qualquer um que julgas, pois no que tu julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas fazes a mesma coisa. Mas nós temos a certeza de que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra os que cometem tais coisas. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, pensas que fazendo-as tu escaparás do julgamento de Deus? Nós gostamos de apontar o dedo e mostrar o erro do outro. Esquecemos que tem 3 dedos apontando para nós e nos lembrando dos nossos próprios erros. Na palavra de Deus nós também encontramos um texto nos evangelhos que diz: antes de olhar o cisco que está no olho do teu irmão, olha a trave que está no teu. Não julguemos. Devemos acolher, devemos cuidar, devemos ensinar a palavra. E assim como nós subjugamos os nossos pecados à vontade de Deus, devemos ensinar a todos, independente do tipo de pecado, a subjugar a mesma vontade para a vontade de Deus. Que Deus continue te abençoando mais e mais. Lembrando, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, acessa nossas redes sociais que vão estar por aqui. Entre em contato conosco, nós teremos o maior prazer em conversar com você. Certo? Até a próxima e valeu!